Se você trouxe a palavra do Senhor, abra a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 5. São João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10. Versículo 1 até o versículo 10. São João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próximo, a porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo do Senhor descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são. Queridos, esse texto é um texto que eu amo demais, demais, demais. E eu quero falar sobre um local que foi dado muitos detalhes de riqueza sobre esse local. Ali fala que esse local era a porta das ovelhas. Nesse local tinha 5 pavilhões, 5 coberturas. Nesse local tinha um tanque de água que era chamado Betesda. Esse local, nesse pavilhão, nessa cobertura, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, ressecados e todo tipo de enfermos. E ali nesse local, de certo em certo tempo, um anjo do Senhor descia e movimentava aquele tanque de água. Quando aquela água era agitada, o primeiro que entrava ali era curado de qualquer enfermidade que tinha. E havia um homem, na sua perseverança, 38 anos ali. Esse homem não conseguia ser curado porque ele era coxo, ele era paralítico. Estava deitado ali há 38 anos. E ele fala que toda vez que a água era movimentada, ele relatou a Jesus que enquanto ele ia, um outro entrava na sua frente, porque não tinha nenhum homem que o ajudou nesses 38 anos a entrar naquele tanque. Jesus, vendo aquela situação, ele chegou naquele lugar e perguntou: queres ficar são? E Jesus falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Queridos, eu quero falar que esse lugar tinha esse homem, esse lugar tinha essas características, esse lugar tinha a visitação desse anjo. E eu quero falar que esse local, ele traz a representação da igreja. Porque fala que esse local se chegava ali em Jerusalém, nesse local, pela porta das ovelhas. Porta das ovelhas. Onde as ovelhas estão? Onde as ovelhas se reúnem, ali no aprisco. Nós somos chamados de ovelhas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então está falando da representação da igreja. Fala que naquele local tinha 5 coberturas, onde as multidões ficavam. Efésios 4, versículo 11, diz assim, que Jesus, ele deu 5 autoridades para a sua igreja. Efésios 4:11 fala: uns ele deu para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres.
Então a igreja de Jesus, ela tem 5 ministérios de cobertura. 5 ministérios que estão sobre a igreja para servir a igreja, mas que dão cobertura espiritual. E esse local tinha 5 coberturas, 5 varandas, falando também da representação do que? Da igreja. Esse tanque desse local era chamado de Betesda. Era um tanque que tinha nome de casa, porque todo Bet é casa. Betlém, casa do pão. Betânia, Betesda. Então aqui é a casa da misericórdia. E nós fomos chamados para ser a casa da misericórdia. Por quê, queridos? Fomos chamados para ser a casa da misericórdia, o lugar da misericórdia. Porque Jesus, tinha na antiga aliança a lei, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, ele reformulou isso e falou: ame uns aos outros como eu amei a vós. E como que Jesus amava? Como que Jesus se movia? Ele se movia de íntima compaixão, íntima misericórdia, um amor, acordia na miséria, o coração nas misérias. Era assim que Jesus se movia, de íntima misericórdia, colocava o coração na miséria de cada um, e socorria, ajudava, amava, prestava atenção, cuidava. E a palavra do Senhor lá em Miqueias 6, versículo 8, fala: o que o Senhor teu Deus pede do seu povo? Ele pede que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente diante do Senhor teu Deus. Então 3 coisas que Deus pede: pratique a justiça, ame a misericórdia. Porque Jesus é o nosso referencial, e a igreja tinha que ser um lugar de misericórdia, tinha que ser uma casa da misericórdia, onde nós teríamos um lugar para importarmos um com os outros, amarmos uns aos outros, ministrarmos uns aos outros, sararmos uns aos outros. Porque todos nós somos habitados por misérias. Tanto que a realidade aqui, que essa multidão era uma multidão de enfermos. Enfermos. Queridos, essa palavra enfermos, a palavra grega é asteneu. E asteneu é muito mais profunda do que só enfermos. Essa palavra grega, onde fala que havia uma multidão de enfermos, está falando de pessoas fracas, pessoas debilitadas, pessoas sem recursos, pessoas pobres, indigentes, doentes, sem energia, sem força. Asteneu é uma palavra mais ampla, querendo dizer que nós somos esse povo. Nós somos esse povo habitado com dores. Nós somos esse povo habitados com falta. Nós somos esse povo habitados com necessidades que nós não conseguimos suprir. Às vezes pode ser que você consegue suprir necessidade física, mas tem necessidade da nossa alma que a gente não consegue suprir. Tem alegrias que a gente não pode suprir por nós mesmos. Tem paz que a gente não pode alcançar por nós mesmos. Tem muitas coisas que a nossa natureza demanda que a gente não pode suprir. Nós somos habitados por dores, por pecados. O apóstolo Paulo fala que habita em mim o pecado habita em mim. E esse pecado que habita em mim é que traz inclinações das coisas que eu não gosto. Miserável homem que sou. Aonde a palavra de Deus nos ensina a mortificar essa natureza, porque essa natureza é habitada por coisas estranhas, esquisitas, por desejos que não são de Deus, por vontades que não são de Deus. Então essa multidão aqui, de pessoas doentes, nada mais é do que uma realidade, porque todos nós, em grau maior ou menor, somos habitados pela nossa humanidade, por misérias, por dores. E a gente precisa entrar nessa realidade diante de Deus. Nós temos que entender que Deus nos vê assim. Deus nos vê com as nossas misérias, Deus nos vê com as nossas dores. Mas louvado seja o nome do Senhor, se aqui é uma representação da igreja em João 5. Também fala aqui em João 5, de tempos em tempos o anjo do Senhor vinha para restaurar. E fala também que Jesus subiu para aquele lugar, para fazer o quê? Aí, milagres, para fazer restaurações. Eu quero falar para você, querido, que hoje
é uma noite de milagres. Essa noite é uma noite de milagres. Os relâmpagos, os trovões, é porque essa noite é uma noite de milagres. A água viva descendo na morte é porque essa noite é uma noite de milagres. Essa água que desce dos céus é porque o Senhor vai movimentar as águas para restaurar a sua vida. Quando fala que todos que entravam naquelas águas, eles eram curados. Ninguém me põe no tanque para eu ser curado. Jesus falou assim: levanta e ser curado. 3 vezes a palavra ali é muito mais do que cura. A palavra grega leginomai. E ginomai quer dizer ser o que é para ser, voltar a estar no estado original. É uma restauração daquilo que Deus tem. Eu quero falar para você, é muito mais do que uma cura, é uma restauração. E eu quero falar para você, o Espírito Santo está aqui, porque tem ginomai aqui. Fala, qualquer enfermidade tem um ginomai, tem uma restauração, tem uma cura. Oh glória! Tem uma cura, tem uma intervenção dos céus. Eu fico feliz porque a igreja é o local dos milagres. E hoje nós estamos na igreja, a igreja do Senhor, queridos. Primeira menção da igreja, Mateus 16, 18, Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Minha igreja, a palavra eclésia. A eclésia significa, a palavra grega, saindo dos seus lares, saindo das suas casas, para um ajuntamento solene, para deliberações, com o propósito de decidir, de deliberar. Essa palavra, ela não era uma palavra que não existia. Igreja não começou com Jesus. Essa eclésia já existia nos gregos. Os gregos já tinham essa reunião para decisões. Para decidir as coisas, os gregos faziam reuniões. E Jesus falou assim: eu vou ter a minha eclésia. Eu vou reunir o meu povo. Meu povo vai sair dos seus lares para uma reunião solene. Quem está aqui neste lugar? Amém? Tem alguns que estão virtualmente, mas tem muita gente aqui na reunião. Saiu da sua casa, porque isso é o movimento de igreja, o ajuntamento solene. E para quê? Para deliberações, para decisões. E Jesus falou assim: eu vou ter minha igreja, porque eu tenho decisões importantes para fazer. Eu tenho coisas para deliberar dos céus na terra. Eu tenho coisas para fazer dos céus na terra. É por isso que eu levanto a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja é poderosa porque quando nós nos reunimos, há deliberações, há decisões reais. Deus estende o cetro do trono e libera coisas quando nós estamos juntos. Há um mistério em nós nos reunimos. Há um mistério em nós estarmos juntos. Queridos, eu quero falar para você, só o fato de você entrar, não sei como você entrou, mas só o fato de nós estarmos juntos, há uma atmosfera de liberação, de bênçãos. Porque a igreja é um local de deliberações. E Deus está olhando para você. Mas havia uma característica aqui também que representava a eclésia, a igreja. Fala que quem que era restaurado, quem que entrava no ginomai? Aquele que primeiro entrava nas águas quando as águas eram movimentadas. E para isso eles precisavam ficar olhando para o tanque, olhando para as águas. Tinha que ter uma admiração naquelas águas, tinha que ter uma expectativa. Você imagina, era um reservatório ali, uma piscina, que eles tinham que mergulhar naquela piscina quando? Quando a água fosse agitada. Mas o problema é que se eles ficassem distraídos, um outro entrava primeiro. O abençoado aqui, para não falar outra coisa, não conseguia entrar porque era paralítico. Então quem era surdo, quem era cego, quem escutava o barulho na água pulava primeiro. Quem tinha perna boa entrava primeiro. Então uma coisa a gente sabe, que muitas vezes a igreja não funciona como igreja. Porque eu já uma vez falei sobre isso. Esse local é chamado Casa da Misericórdia. Mas vamos falar se fosse Casa da Justiça. Casa da Justiça seria, sabe o quê?
Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro aqui nesse lugar, mexeu as águas, vem o próximo. 31. Agora é o 32. Casa da justiça. Se fosse a casa da honra, seria assim: quem é o mais velho? Os mais velhos, tá. Então agora, né, o que tem 80 anos, né? O pastor Esteu entrava primeiro, depois o pastor Marcelo, não sei o pastor Marcelo, o pastor Esteu, e entrava primeiro nas águas. Era a casa da honra. Mas casa da misericórdia, eu fico pensando que poderia ser quem sofria mais. Quem estava com mais dor, quem estava com mais sofrimento, quem estava com mais agonia. Quem a enfermidade dele já estava levando ele à beira da morte. Eles podiam usar da misericórdia. Mas eles não usaram da misericórdia. A casa da misericórdia muitas vezes não tem misericórdia. Eu quero falar para você, por mais que muitas vezes você ainda está achando que está faltando misericórdia, na casa da misericórdia, eu quero falar que Jesus, ele sobe na casa da misericórdia. Ele sobe, ele entra na casa da misericórdia. Ele subiu em Jerusalém para entrar naquele lugar. Eu quero que você preste atenção agora. Jesus subiu, quando fala que ele subiu, porque ele foi, não só para Jerusalém, ele foi para o Gólgota. Ele encarou a caminhada da cruz. Ele caminhou para um lugar onde ele estava levando os nossos pecados, nossas dores, nossas maldições, nossa tristeza, nossas iniquidades, nossos pecados, nosso sofrimento, nossa depressão. Ele estava levando tudo sobre ele, para nos dar a restauração, o ginomai. Ele subiu a Jerusalém para levar tudo de ruim que era consequência do pecado de Adão, que veio sobre nós, para nos dar hoje tudo que Jesus merece. Quando o Pai olha para nós, Ele nos vê através de Cristo, e através de Cristo, o Pai, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te restaurar. Mas eu quero que você entenda uma coisa, tem algumas verdades de igreja aqui simbólica. Primeiro, tinha que olhar para o tanque, amém, gente? O tanque de água. O que é essa água? Efésios 5:26 fala que Jesus, Ele ama a sua igreja, como os maridos devem amar suas mulheres. Jesus ama a sua igreja. Efésios 5:26 fala que Jesus santifica a sua igreja, purificando ela pelo banho da água, pela palavra de Deus. Pelo banho da água, pela palavra de Deus. Para apresentar Jesus, para apresentar para Ele mesmo, para apresentar a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. Ele está lavando a sua igreja com um banho de água, água da palavra de Deus, para apresentar para Ele mesmo uma igreja gloriosa. Então essa água, ela representa o quê? A água que nós temos que mergulhar, tomar banho. Efésios 5:26. Que banho no quê? Na palavra. Eu tenho que olhar para essa água, olhando para a palavra. Eu fui buscar quantas vezes Deus prometeu alguma coisa para o homem na Bíblia. 7.847 promessas. Só para o homem. Quase 8.000 promessas para o homem. Sabe o que é isso? Deus se comprometendo em abençoar, em fazer, em restaurar, em liberar o céu para o homem. 7.847 vezes. Promessas, compromissos. Deus, Ele ficou preso com aquilo que Ele falou, que Ele vai fazer conosco. Mas o Evangelho todo, né, o Novo Testamento, o Velho Testamento, é o que é um grande testamento. E como um grande testamento, nós precisamos, sabe do quê? Olhar para essas promessas como herança. Uma herança onde o testador já morreu para que isso fosse validado. O grande testador, o grande doador da herança, ele morreu naquela cruz, para que essa herança tivesse poder, para você desfrutar aqui nessa terra. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Nós somos bem-aventurados, queridos. Mas
Nós temos que olhar para essas 7.847 promessas, olhar para a palavra e falar, é minha herança. Mas eu preciso que algo aconteça com essa água. Eu preciso que essa água desça, como falou que ia descer hoje, na visão que foi dada. A água desça, a água faça um fluxo, a água se movimente. A água seja uma água viva. Eu não posso só olhar para a Bíblia e ter um conhecimento teológico. Eu tenho que olhar para a Bíblia e esperar que essa palavra se movimente e entre na minha vida. Que essa palavra se torne carne na minha vida. Que essa palavra entre dentro de mim, que eu preciso meditar na palavra, olhar na palavra. Por quê? Porque chega uma hora que os céus, eles dão um comando para essa palavra restaurar a minha vida. E essa palavra vai dando vida para mim, vai restaurando a mim. Mas a igreja precisa amar a palavra. Nós temos que se apaixonar pela Bíblia. Por que que milagres não acontecem mais? Porque nós precisamos olhar para a fonte dos milagres. A fonte dos milagres é Deus. Mas o que Deus falou que vai fazer está aqui. Se você precisa crer no que Deus vai fazer, você precisa primeiro conhecer o que Ele falou que vai fazer. Por que que a gente fica muito pedindo oração para alguém liberar milagre para a gente? Porque a gente não conhece a Bíblia, não medita na Bíblia. Quando eu meditar na Bíblia, eu vou ficar olhando para ela, até ela se movimentar, até ela ter um efeito de transformar a minha vida. Outra coisa fala que tinha que primeiro, tinha ali, entre aspas, uma competição, mas para dar uma figura agora, que a gente tem que ser rápido. O primeiro que ganha é alguém que quer, alguém que se dedica. Alguém que, quando Deus está fazendo, Ele vai. Queridos, quantas vezes Deus ele está liberando algo e você está lá morrendo. Às vezes Deus está entregando uma revelação para você, você está lá falando, eu não acredito nisso. Às vezes aquele apelo é para você, você só vem se o pastor quase implorar para você vir. Querido, aqui a palavra fala, o primeiro. Quem recebe a bênção é o faminto pela bênção. É aquele que tem sede de ver acontecer. É aquele que quando Deus está falando, ele obedece rápido. Ele se compromete rápido. Ele entra rápido. Ele se alinha rápido com aquilo que Deus está falando. Não fica assim, não sei não, quem sabe, né, do ano que vem eu me batizo, quem sabe o ano que vem eu largo o meu pecado, quem sabe, querido, é hoje. É hoje. Jesus, quando Ele fala de misericórdia, Ele fala que a gente precisa entender as nossas misérias. E precisamos buscar aquele que transforma a minha miséria, que tira a minha miséria, que restaura a minha vida. Eu preciso olhar para a minha dor, mas eu tenho que ter vontade de ser restaurado. Porque se você não tiver vontade de ser restaurado, você não vai ser. Deus não te dá algo que você não quer. Deus dá aquilo que você está querendo. Amém, queridos? Quando Jesus ele foi confrontado, por que que ele curava, restaurava, comia com publicanos e pecadores? Sabe quem que confrontava Jesus? Os religiosos, os frequentadores do templo, da sinagoga, os estudiosos da época, da Bíblia. Esses começaram a confrontar, porque Jesus estava liberando curas e milagres, porque uma multidão de pecadores estavam seguindo Jesus. E Jesus ele respondeu assim, Mateus 9, 12 e 13. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Só os doentes precisam de médico. Ele falou, ide e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então pessoas que estavam sedentas de serem tocadas, transformadas. Pessoas que estavam sedentas de ter uma vida nova, porque arrependimento é entrar numa vida nova. Pessoas que estavam enfadadas da sua vida, que estava errada, que estava falida. Pessoas que estavam cansadas de depressão, de tristeza, de vazio. Jesus estava entrando, estava mudando essas realidades. Mas quem achava que não precisava, não estava sendo tocado.
Quem achava que já era bom, não estava sendo tocado. Quem era indiferente, não estava sendo tocado. Eu quero falar para você nessa noite, tem milagres para acontecer aqui. E eu quero que muitos milagres aconteçam hoje. Mas Deus só vai fazer com quem quer. Com quem está falando: Senhor, eu quero mudança, eu quero arrependimento, eu quero ter uma vida nova. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa é a misericórdia de Deus. Amém, queridos? A gente às vezes vê pessoas assim tão lentas, tão devagar. Amado, todo dia tem que ter uma sede, tem que ter um sentimento de urgência, de intensidade. Sabe por quê? A coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. E esse tempo está sendo desperdiçado com tantas coisas inúteis. E nós temos que aproveitar esse tempo para dar prioridade para esse tempo. E esse tempo é para nós estarmos aqui na terra glorificando o nome do Senhor. E nós glorificamos o nome do Senhor quando Ele vai nos transformando de glória em glória. E para isso eu preciso amar Jesus, amar a palavra. E eu preciso aproveitar o tempo, ter um coração que está ágil para as coisas de Deus. E aqui eu quero falar da outra realidade para nós, já irmos caminhando para o fim. Que aquele homem representava a igreja também no individual. Aquele homem representava a igreja no individual. Como indivíduo ele representava a igreja. Estava ali ele, olhando para as águas. Mesmo que não tinha condições de entrar nas águas. Ele sabia que nunca ia entrar. Mas ele não saiu daquele lugar. Porque ele tinha uma fé que um dia ia acontecer. Eu quero falar para você. Como pessoa, como indivíduo. A tua fé tem que ir até o fim. Tua fé tem que perseverar até o fim. Parecia impossível. Mas eu quero falar para você, a especialidade de Deus são coisas impossíveis. Deus é perito em fazer coisas impossíveis. Era algo impossível. Né? Se eu fosse ele, eu falava assim: não, me leva para casa, para alguém cuidar de mim. Para que eu vou ficar nesse local? Só tem gente de doente, gente gemendo. Imagina que local horrível que era. Só doente, abandonado. Fala, aqui jazia, do verbo jazer. Quer dizer, eles estavam ali largados, caídos. Quando vai na lápide, aqui jaz, né? Quer dizer, ali, né, já está deitado para sempre, largado para sempre. Porque ali jazia, uma grande multidão estava largado. Só de enfermos. Então você imagina, quando você está com dor, você principalmente que é homem. Homem quando tem uma dor de cabeça já geme. Mulher às vezes nem na dor de parto geme muito, mas o homem geme até com dor de cabeça. Você imagina que jazia muito, só enfermos, sem cuidado, sem banho, só com uma varanda. Meu Deus, que lugar fético, horrível, triste, deprimente. Mas louvado seja o nome do Senhor. Jesus, representando a igreja, fala que Jesus, ele subiu para Jerusalém para ir para aquele lugar. Ele foi para a cruz para mudar realidades horríveis. Ele foi para a cruz para transformar pessoas como eu e como você. E ele sobe, ele está subindo hoje para falar: há uma transformação para a tua vida. Há um ginomai para a tua vida. Há um milagre para a tua vida. E aquele homem estava ali crendo, não importava, 38 anos crendo, a despeito da circunstância, a despeito das limitações, a despeito dos sentidos que falava para ele: ó, você não tem jeito, olha para você mesmo, não tem jeito. Mas aquele homem tinha uma fé que perdurava a despeito de tudo. Quem tem fé aqui? Quem está crendo que hoje é a noite do teu milagre? Quem crê que o Senhor vai intervir na tua vida hoje? Oh meu Deus! Agora eu quero falar por que esse homem representa o indivíduo da igreja. A igreja no seu individual. Porque esse homem, ele precisava de duas realidades para ver restauração.
A primeira realidade é que um anjo, que um mensageiro, um homem do céu descesse e movimentasse as águas. A outra realidade, sabe qual que era que ele precisava? É que um homem, do lado dele, pegasse ele no colo e colocasse ele dentro do tanque. Ele precisava de um homem movimentando as águas e de um homem amigo. De um homem parceiro, de um homem ajudador. Sabe por quê? Porque ele não tinha pernas. Ele não conseguia fazer esse movimento. 2 movimentos ele precisava. O movimento das águas e o próprio movimento que ele não tinha condições de fazer. Por que que esse homem representa a igreja? Porque, em primeiro lugar, esse homem, ele é a mesma pessoa. Há um amigo que movimenta as águas. E há um amigo que me movimenta também. Há um amigo que sabe que eu não sei, que sabe que eu não posso, que sabe que eu não consigo. Mas ele veio habitar em mim para ser a pessoa mais perto de mim. Há um amigo que é chamado de consolador, que o significado de Paráclitos é o ajudador constante, é o que está mais perto para ajudar, para fortalecer, para cuidar, para interceder. O advogado, mas aquele que está perto para ajudar. Eu quero falar para você, você sabendo ou não, você tem um amigo. Você sabendo ou não, você tem alguém que está perto de você, que faz um movimento através de você, para você entrar no milagre. Esse mesmo que desce do céu, que foi enviado dos céus por Jesus, esse se chama o Espírito Santo de Deus. Que é uma pessoa que foi enviada para movimentar a palavra, para movimentar o que Deus falou, para pegar a promessa e fazer a promessa entrar em você, para pegar a herança e fazer você usufruí-la. O Espírito Santo, ele veio para aqueles que estão olhando para a palavra, crendo na palavra, esperando na palavra de Deus. O Espírito Santo está do teu lado, ele faz movimento simultâneo. A diferença, sabe qual é? Que não precisa de ter certo tempo, que não precisa ser só um. Hoje todos podem entrar neste lugar de milagre. Em qualquer lugar, em todo tempo, o Espírito Santo veio habitar em mim. O Espírito Santo me deu acesso à palavra. Hoje nós somos ainda somos um país livre para ter uma Bíblia embaixo do braço. Nós podemos amar a palavra, ler a palavra, comer a palavra, decorar a palavra. Precisamos fazer isso porque pode ser que um dia nós não tenhamos mais a Bíblia. E nós precisamos amar a palavra. E o Espírito Santo, ele vai trazer essa herança à tua vida. Se você estiver numa expectativa de fé, que essas águas são teu direito. Então são tua herança. Jesus pegou um paralítico, sabe para quê? Para mostrar para você que você não pode. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, sozinho você não pode. Sozinho, ó, presta atenção aqui. Quando nós estamos sozinhos, nós ficamos naquele local. Imagina aquele cenário. Esse cenário é o cenário nosso, queridos. Dor, sofrimento, tristeza, angústia. Por isso que eu falo, glória a Deus que Jesus me resgatou para uma igreja pentecostal. Porque fazer parte de uma igreja que não tem anjo descendo, não tem Jesus subindo, não teria graça. A vida cristã é empolgante, contagiante, maravilhosa, porque todos os dias tem anjo descendo, tem Jesus subindo e tem um amigo junto comigo, me ajudando em todas as coisas. O Espírito Santo habita em você, ele fala com você, ele cuida de você, ele está do teu lado. Você vai ver as águas em movimento e ele vai te pegar no colo, ele vai te levar. Mas o que aqui traz para nós de responsabilidade? Me render, cultivar esse relacionamento e falar: Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser, o que o Senhor tem para a minha vida. A vida de oração demonstra o quanto eu dependo, o meu relacionamento demonstra o quanto eu creio, o quanto eu amo.
Queridos, eu quero falar, se você não ora, é triste falar isso, mas você fica ali, jazia, caído, prostrado, sofrendo. Jazia lá, esperando o jazigo, sepultura. Fica ali, nos caixões aqui, fica na morte. Por quê? Porque quando você ora, você está falando: Espírito Santo, meu amigo, me conduza, me guia, me controla, me leva, seja o meu conselheiro, ajudador, fortalecedor, e me coloca nesse lugar onde o milagre vai acontecer na minha vida, na minha história. Será que você entende que a representação da igreja é o lugar de milagres? Aqui é o lugar de milagres. Você está no culto do avivamento. Aqui é o lugar de milagres. Mas nós precisamos ter a nossa responsabilidade de depender do Espírito Santo, de ser pessoas fervorosas em orações, pessoas que têm prazer. Eu gosto de gente, mas eu gosto mais dele. Eu gosto de comida, mas eu gosto mais da palavra. Eu gosto de desabafar, mas mais com ele. Eu falo para vocês assim, que a parte melhor da história nossa é quando nós estamos com ele. Tem gente que fala que oração é fado. Quando a gente fala assim, ó, gente, vai ter uma reunião de oração na igreja, parece um gato pingado. Por quê? Porque é um peso. Quando a oração é um peso, simplesmente, sabe o que eu penso? Que a pessoa não teve uma experiência ainda com Deus. Porque se você tiver uma experiência com Deus, a melhor coisa da tua vida será o tempo que você está orando. Você não vai ficar desesperado correndo atrás de alguém para te socorrer. Se você entende que a pessoa que foi enviada para te socorrer está dentro de você, habita em você, é o teu amigo, o teu ajudador, o teu conselheiro, o vencedor, o Deus que criou todas as coisas habita em mim, na pessoa do Espírito Santo. Para a minha vida ser uma vida triunfante, maravilhosa. Até os desertos ele passa comigo, até o vale da sombra da morte eu não temo nada. Até na fornalha o fogo não me queima, as águas não me afogam, porque há alguém que está do meu lado, alguém real, que eu posso confiar. O meu amigo, aquele homem falou: Jesus, eu não tenho um que me pegue e me ponha. Agora eu posso falar com o peito cheio: eu tenho um que me pega e me coloca no lugar de restauração. Eu tenho um que me carrega no colo. Eu tenho um que foi enviado dos céus, que movimenta as águas e ao mesmo tempo mexe no meu coração. Eu tenho um que abre a porta das ovelhas para que eu experimente coisas novas. Eu tenho um. Aquele homem não tinha, porque ainda não tinha chegado o tempo da graça. Mas eu quero falar para você: o tempo da graça chegou. Nós estamos no tempo da abundante graça. A graça de Deus está aqui. E Jesus está com os anjos movimentando, mas muito mais do que isso. O Espírito Santo está aqui nessa noite para fazer milagres e maravilhas, para mudar histórias, para trazer ginomai na sua vida. Se você estiver crendo nisso, quem crê se coloca em pé.